Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia a você que está comigo nesta oração da manhã, onde Deus se encontra. Aqui é o lugar onde Deus está. Sabe, nessa manhã o Senhor vai falar fortemente ao teu coração. Não porque eu estou aqui, não porque eu estou fazendo essa live, não porque eu estou na frente de você através dessa câmera, mas porque o Senhor age nas nossas vidas, tanto na sua quanto na minha. E Ele age em nós e através de nós. É por isso que o Senhor nos conecta e nós estamos conectados dia após dia para aprender da palavra de Deus. Eu e você estamos aprendendo juntos. Cada dia que nós estamos aqui, o Senhor ministra ao nosso coração, liberta as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração de tantas coisas que nós acabamos nos prendendo nos nossos dias. Conexões que nós fizemos e às vezes nós nem percebemos, mas nos conectamos com coisas que o inimigo planta na nossa vida. Às vezes ele traz acusações, às vezes ele traz setas, ele tenta trazer ciladas de todo tipo para tentar derrubar eu e você. Mas o Espírito Santo de Deus está sempre trabalhando em nossas vidas, está sempre cuidando de nós. Então, é por isso que todos os dias existe uma libertação diária, tanto em mim quanto em você. Que o Espírito Santo de Deus continue a trabalhar e Cristo venha nos libertar com seu poder em nome de Jesus. Nessa manhã eu quero falar com você sobre a prática da palavra de Deus. A palavra de Deus em si, ela já é prática, mas nós precisamos praticar aquilo que diz na palavra de Deus. Todas as instruções. Sabe, algumas pessoas podem dizer, e é claro, revoltadas, porque ainda não conhecem a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro Deus, mas podem dizer que a Bíblia foi escrita apenas por homens. E realmente, foram homens que escreveram os pergaminhos, as cartas, foram homens que escreveram os textos, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados pelo Espírito Santo. E todos os textos que estão dentro da palavra de Deus, eles são a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que está escrito dentro da Bíblia Sagrada são instruções para as nossas vidas, para eu e você termos Deus dentro de nós, para eu e você desenvolvermos sabedoria, crescimento, desenvolvimento, vida em Deus. Sabe, Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ele mesmo declarou isso. E nós temos vida em abundância quando nós praticamos a palavra de Deus. Sim, em todas as áreas da nossa vida existe abundância quando nós praticamos o que existe na palavra de Deus. E eu quero ler com você um texto que está em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16 até o 22. 16 ao 22. Eu quero ler rapidamente esse texto e eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo coloca no meu coração enquanto eu estava lendo esse texto. Antes, vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, alcança cada um de nós com a tua voz, com a tua verdade, com o teu amor. Ministra nos nossos corações. Traz a tua verdade, a luz da tua palavra. Em nome de Jesus, que não venha ser eu, Senhor, não venha ser as minhas palavras, mas venha ser a tua verdade a ministrar no meu coração e no coração dos meus irmãos. Traz a luz, traz a libertação. Traz, Senhor amado, a tua verdade sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 16 em diante. Antes de eu ler, compartilhe com o máximo de pessoas, para que vidas também recebam dessa instrução e tenham essa vida de Deus, sejam praticantes da palavra de Deus, porque quando nós praticamos, somos transformados. Tiago 1,16 diz assim: Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Em outra tradução diz oscilação. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto a ouvir, mas seja tardio ao falar, e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus.
Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a verdade implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Vou avante um pouquinho, mais adiante. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e retira e logo esquece como que era sua aparência. Sabe, a palavra de Deus está dizendo que se nós apenas ouvimos, se nós apenas lemos, não vale de nada. Não vale de nada. Nós apenas temos o entendimento do que a palavra de Deus está dizendo, mas entendimento por entendimento não vale de nada. É a mesma coisa que uma pessoa adquirir conhecimento, muito conhecimento em uma área específica em sua vida e não colocar em prática. E a palavra de Deus é assim: se eu adquiro conhecimento acima de conhecimento e não coloco em prática, não vale de nada. Eu não tenho a palavra de Deus dentro de mim. Porque a palavra de Deus gerada dentro de mim, quando eu pratico ela, gera vida em mim, gera luz em mim. É por isso o texto. No versículo 19 eu quero destacar que diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto a ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Sabe, de todas as instruções que a palavra de Deus nos traz, essa instrução, ela me remete a mim, ela remete lá ao livro de Provérbios. E eu digo ao livro de Provérbios porque eu estou fazendo, junto com a minha esposa e com toda a nação jovem, rede de jovens aqui da minha igreja, um devocional. Todos os dias nós estamos lendo um capítulo do livro de Provérbios. E esse texto me remete ao livro de Provérbios. Porque no livro de Provérbios traz todas as instruções de sabedoria e desenvolvimento para mim e para você. Tanto de desenvolvimento pessoal, quanto riquezas, enfim, entendimento, sabedoria, crescimento. Sabe, pronto a ouvir e tardio ao falar é simplesmente andar em sabedoria. E outra, ainda diz tardio ao ficar irado, é andar em sabedoria. Porque se eu adquiro sabedoria e conhecimento, se eu tenho dentro de mim sabedoria e entendimento, muitas das coisas na minha vida eu apenas observo, não falo e permaneço calado, analiso os fatos. A palavra de Deus lá em Colossenses, se não me falha a memória, fala que seja a paz de Cristo juiz em vossos corações. Porque nós precisamos da paz de Cristo dentro de nós para julgar as coisas que acontecem à nossa volta e dentro de nós. Palavras que falam a nós, que lançam a nós, nós precisamos ter a paz de Cristo dentro de nós para julgar estas palavras. E muitas coisas que acontecem dentro de nós, nós precisamos ter a paz. E a paz, muitas vezes, ela é no silêncio que acontece. A paz nos traz calma. E é no silêncio, muitas vezes, que acontece. Sabe, muitas vezes no nosso dia a dia nós precisamos calar para ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você já fez isso. Se você já entrou no seu quarto, fechou a porta e ficou calado. Simplesmente calado, esperando a voz de Deus, esperando, falando: Deus, fala comigo, fala ao meu coração. E muitas vezes, no meio de um turbilhão de emoções ou turbilhão de coisas que estão acontecendo à nossa volta, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, enfim, no nosso dia a dia, nós precisamos fazer o que está descrito aqui na palavra de Deus. Esteja pronto a ouvir. Nós precisamos ouvir, mas tardio ao falar e tardio ao se irar. Porque o inimigo vai tentar diversas vezes contra mim e contra você, para que eu e você venhamos explodir, falar e nos irar, para perder aquilo que o Senhor está a nos entregar.
Sim. Quando nós temos a sabedoria e o entendimento de Deus, nós temos o domínio próprio. E quando nós temos o domínio próprio, nós temos a sabedoria de ser tardio ao falar, tardio ao irar, mas pronto ao ouvir. Eu e você precisamos dominar as nossas emoções. Porque se nós não dominarmos as nossas emoções, todas as armadilhas e artimanhas do inimigo, nós iremos cair. E se você for ler esse texto desde o versículo 1 de Tiago, capítulo 1, você vai ver que Tiago estava dizendo que ninguém pode dizer que Deus está tentando, passando por uma provação, por uma tentação, Deus está me provando. Porque Deus não pode ser provado por ninguém. O texto diz bem assim: Deus não pode ser provado ou tentado por ninguém. Então, dessa forma, ele não prova e não tenta ninguém. O que tenta é o inimigo diante da cobiça do nosso coração. Então, se as intenções, a cobiça, ou se, por exemplo, se eu já caí em alguma área e foi um pecado que eu fui liberto daquilo, mas de tempo em tempo o meu coração deseja aquilo, eu preciso lutar contra. Porque é a cobiça do meu coração que faz eu cair naquela tentação. E é por isso que Tiago está dizendo: esteja pronto ao ouvir e tardio ao falar, tardio ao irar. Porque talvez a ira seja o problema do pecado. Talvez a fala seja o problema do pecado. Existem muitas pessoas que não controlam a sua própria língua. E Provérbios vai falar também para nós controlarmos a língua. O apóstolo Paulo vai falar para nós controlarmos a língua. E ainda vai falar também que a língua é um órgão, um músculo tão pequeno que as pessoas não conseguem refrear, conseguem frear um cavalo com toda a sua força, com toda a sua agilidade, colocam freio, mas a sua língua não freia. A palavra de Deus diz isso. Por isso, Tiago está dizendo: esteja pronto a ouvir, tardio ao falar, para que você não caia numa tentação, para que você não caia no mal, para que você apenas venha praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. E sabe, praticar a palavra de Deus é seguir exatamente o que a instrução está nos dizendo. E ainda nós lemos que se alguém é ouvinte, não praticante, é semelhante àquele que contempla o seu rosto no espelho e depois de contemplar ele se retira e logo esquece do seu próprio rosto. De que adianta sabedoria, conhecimento? De que adianta se não está praticando? Se não está praticando, e as coisas no reino de Deus, quanto mais você pratica, mais você cresce em Deus. Existem muitas pessoas que pedem dons espirituais. Deus dá os melhores dons, e a palavra de Deus diz: peça, que Ele dá sem medidas. Mas as pessoas não praticam esses dons. E como vão crescer nos dons? Serão como esses homens que olham no espelho, saem e esquecem do seu próprio rosto. Não existe prática. Então, quando eu e você praticamos o que a palavra de Deus diz, nós nos tornamos iguais ao que Cristo é, semelhantes a Cristo. Pois, versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias, primeiros de suas criaturas. E quando nós praticamos, nós somos como os primeiros de suas criaturas. Que você seja assim, que eu seja assim, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida, e que eu e você realmente sejamos praticantes, que eu e você realmente estejamos prontos ao ver, tardio ao falar, que nós venhamos dominar as nossas emoções, dominar os nossos desejos, dominar os nossos anseios, para que Cristo habite e reine em nós. Em nome de Jesus, Pai, te peço que o Senhor venha abençoar a cada um que está comigo nesta oração. Que a tua verdade, Senhor amado, seja exposta a nós, pregada a nós. Que as tuas palavras, Senhor amado, sejam gravadas, estejam gravadas no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti, para que nós venhamos praticar aquilo que a tua verdade, a tua palavra está dizendo. Que toda a instrução que nós lermos na tua palavra
nós venhamos praticar. Aquieta-nos e inquieta-nos, Espírito Santo, para que nós venhamos ser iguais a Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando a palavra de vida em você. Não esqueça, seja praticante daquilo que você está lendo na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até mais.